Papo Mais. Olá pessoal, seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast Papo Mais, o podcast da CISP que traz tendências e novidades de finanças, negócios, economia e tecnologia. Meu nome é Bruno Gerlin e no episódio de hoje nós falaremos sobre o tema varejo e negócios. Quais os rumos no mundo pós-Covid. E para discutir o assunto nesse contexto, nós trouxemos o Eduardo Terra, que é presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, para participar desse papo com a gente. Eduardo, bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Bom, obrigado, Bruno. Obrigado a todos da CISP, dessa iniciativa do podcast Papo Mais. Vai ser uma honra, um prazer estar dividindo um pouquinho do conhecimento e das informações que eu tenho sobre varejo, mercado de consumo e um pouquinho das perspectivas com vocês aqui. Perfeito, não tenho dúvida que vai ser enriquecedor este podcast. Pena que tem que durar só 30 minutos. A gente podia fazer uma trilogia de podcasts sobre varejo. Mas antes desta trilogia, é impossível a gente começar a discutir varejo e negócios sem pensar em um dos protagonistas dessa situação toda, que é o consumidor. Muitos fatores, inclusive, têm influenciado a postura de consumo das pessoas, como, por exemplo, o receio de uma instabilidade econômica e empregatícia que está muito evidente no nosso dia a dia hoje, né? O Brasil passa por esse medo. Por outro lado, nós temos também as necessidades de consumo despontando e novas necessidades de consumo, inclusive. Então, Eduardo, para a gente começar, na sua visão, né, como que o consumidor está se comportando agora nesse cenário instável e incerto? Bom, acho que você falou bem, né, Bruno? Acho que a gente está vivendo um ano absolutamente atípico em todos os aspectos. Atípico do ponto de vista estrutural, social, por conta de uma das maiores tragédias humanas aí que a gente já viu e viveu, né? Com, no Brasil, mais de 100 mil vidas perdidas, enfim. Mas tem um aspecto curioso, interessante, que é esse processo de mudanças, de transformações que estão acontecendo tanto no plano do consumidor quanto no das empresas, né? E aí, eu queria colocar 3 ângulos importantes nessa tua questão, que é o consumidor no centro e, do outro lado, toda a cadeia que está olhando para ele, né? O varejo e depois, atrás do varejo, todo o ecossistema de crédito, o ecossistema financeiro e das indústrias. O primeiro ponto é que, como você colocou no início, se imaginava, né, esse ano, então eu vou fazer um breve histórico para a gente chegar no momento atual e na perspectiva, no primeiro ângulo, que é o ângulo do emprego, da renda macroeconômica. A gente começou 2020 com um ano de uma previsão de crescimento de PIB de 2,5%, gerando empregos formais e informais, até que lá em meados de março, né, por volta de 20 de março, entendemos que vinha um tsunami, né, chamado coronavírus. Já em março, com o início da quarentena, o quadro começa a se reverter, os empregos começam a ir embora, né, as projeções de PIB começam a mudar, e a gente entra numa montanha-russa, eu diria, né? Primeiro numa grande ladeira. Abril, maio e junho, o Brasil perdeu muitos empregos formais e informais. E nesses primeiros meses, a gente não sabia aonde a gente estava entrando, onde isso ia parar. Algumas medidas econômicas foram tomadas, e aqui nenhum viés político, porque eu acho que isso foi feito com muita atrapalhada, vamos dizer assim, muita confusão, mas o fato é que colhemos alguns bons frutos de 2 medidas, na minha visão. Uma delas foi a medida provisória 936, que estancou um pouco essa onda de demissões. Então, recentemente, veio uma boa surpresa, que já no mês de julho, a gente voltou a gerar empregos formais no Brasil. Então, são dados do CAGED, né, que são os empregos com carteira assinada. Isso surpreendeu o mercado, não se imaginava que já em julho a gente teria empregos formais sendo gerados no Brasil, superávit de emprego formal. E a outra medida foi o auxílio emergencial, o tal do Corona Voucher, os R$600, que é uma conta que nós vamos ter que ver como é que vai ser paga lá na frente, mas o fato é que ela amenizou muito esse efeito do problema de 2020, né? Então, isso fez 2 coisas, tá? Isso fez com que muita gente deixasse de procurar emprego. Então,
A população economicamente ativa no Brasil diminuiu, então as pessoas estão deixando de ir à rua procurar emprego porque tem um auxílio emergencial e deu renda para as pessoas que precisavam e gerou consumo. Então hoje o varejo de alguns segmentos vai muito bem. 2020 vai ser o melhor ano do varejo alimentar, que são os supermercados, provavelmente de todos os tempos. Claro que a gente pode falar um pouquinho depois essa conta que o Brasil vai ter que pagar. Então, o primeiro ângulo é um ano absolutamente atípico do ponto de vista macroeconômico, que a gente vai ter que entender. O segundo ângulo é que a pandemia trouxe uma aceleração da digitalização. Eu tenho dito que foram 5 anos em 5 meses, isso não é uma frase de efeito. Alguns elementos que a gente imaginava que iriam só acontecer em 2021, 22, 23, 24, 25 estão acontecendo agora, nesses meses, como o crescimento do comércio eletrônico, o uso de tecnologia. Então, hoje o Brasil tem 220 milhões de smartphones, 130, 140 milhões de usuários de WhatsApp, 80% dos lares já têm acesso à internet. E aí um número que saiu recentemente, durante esse primeiro semestre que foi a pandemia, foram 7,3 milhões de brasileiros que compraram na internet pela primeira vez. Esse é um dado do relatório EBIT Nielsen. Então, é um ângulo que, além dessa montanha-russa macroeconômica, teve a digitalização. E o terceiro e último, para concluir essa primeira pergunta, é que a pandemia também acelerou uma série de mudanças de hábito. Então, o brasileiro teve que fazer as pazes com a sua casa, então passou a cozinhar mais, deixou de ir a restaurantes, cresceu muito o segmento de material de construção, que também deve ter um dos melhores anos da história, porque o brasileiro viu que talvez tenha que reformar, construir, ampliar, que a casa voltou a ter um protagonismo nas nossas vidas. Por outro lado, o escritório perdeu o protagonismo, então a segunda casa que todo mundo tinha, que a gente passava muito tempo nela, deixou de ter esse papel. Então, o escritório perde força, a casa ganha força, as pessoas começaram a repensar onde vão morar. Então, os grandes centros urbanos começam a ser questionados, né? A discussão da socialização. Então, é quase um turbilhão de mudanças de hábitos e comportamentos. Então, resumindo, né? Tem, nesses 6 meses, né? Muita mudança no plano econômico, a mudança no aspecto digital e essas mudanças de hábitos sociais, culturais e, consequentemente, de comportamento. Perfeito. A gente está vivendo uma nova era, né? O novo normal, como todos estão falando, de fato é um novo normal, onde está todo mundo tentando se ajustar, se adaptar. Esse dado que você trouxe sobre os 7,3 milhões de novos usuários de internet é um dado muito expressivo. E vem, inclusive, ao encontro do nosso podcast no mês passado, que nós falamos sobre a internet das coisas. E falamos também sobre um pouco os meios eletrônicos de pagamento. Segundo um estudo chamado e-commerce na pandemia, as vendas online cresceram no primeiro semestre, resultando numa alta de 145% nesse setor. O varejo, de modo geral, por sua vez, não acompanhou a tendência e, mesmo com o aumento do comércio eletrônico, apresentou um recuo de 3,1% no mesmo período, de acordo com os dados do IBGE. Mas tem uma coisa que eu noto, inclusive, na questão do varejo, é o low touch, né? Então, assim, algumas marcas, algumas empresas se adaptaram ao low touch para driblar esse momento de pandemia, de novo consumo, de consumo doméstico, né? Tá todo mundo fazendo as compras remotamente. Do seu ponto de vista, qual é a contribuição que o low touch pode trazer para o mercado do varejo hoje? E também, de que maneira que estas empresas que incorporaram o low touch dentro da sua estratégia de negócio pode fazer com que isso se permeie e permaneça no momento pós-Covid, porque uma hora isso vai acabar. Você fez uma pergunta importante, né, Bruno? Eu adoro esse tema, sou um estudioso, viajo em tempos normais, não em pandemia, eu faço 8 viagens por ano, desde China, Israel, Europa, Estados Unidos, por mercados onde o varejo e o consumo têm passado por grandes transformações. Eu tenho dito, essa é a minha visão, né, que algumas dessas mudanças são temporárias, outras são definitivas. E nesse aspecto do low touch, a gente não pode confundir o low touch com o low attrition, tá? Que são coisas distintas. Vamos traduzir para o pessoal acompanhar o nosso raciocínio. Então, Perfeito. o tal do low touch, que é aquela ideia de eu ter uma experiência de compra, principalmente em lojas, com menos toque,
tem a ver com o receio das pessoas se contaminarem. Então, eu não quero botar o dedo na maquininha na hora de pagar, eu não quero botar a mão no produto, eu não quero experimentar o produto, se for um produto de moda, né? Porque existe quase um pânico de contaminação. A gente está ainda, né, em pandemia, e todo o aspecto higiênico, sanitário, ele é crítico. Então, o aspecto do touch, do toque, tem muito a ver com o momento pandemia, que eu espero, você espera, todo mundo espera, que vai acabar, né? Ou por si só, ou por vacina, mas vamos imaginar que nos próximos 6 meses isso acabou. Então, a questão do low touch, ela é temporária na minha visão. Isso não pode ser confundido com low attrition. O que é o attrition? O atrito é tudo aquilo que torna essa experiência algo não prazeroso. Então, tocar é parte do ato da experiência e da socialização. Assim que eu puder, assim que você puder, a gente quer voltar a tocar no produto, nas coisas, né? Claro, sem correr os riscos de saúde. Tocar é uma coisa, atrito é outra coisa. O que é o atrito? É você ter muitas etapas para comprar um produto, muitas etapas para concluir uma compra, é fila, é problema, né? Atrito é algo que é definitivo, o não atrito, né? Então, uma experiência de compra no attrition ou low attrition, essa é uma tendência definitiva. No touch ou low touch é uma tendência temporária. Por quê? Como eu, você e todo mundo que nos escuta aqui no podcast do Papo Mais, né, aprendeu, e esse número que eu trouxe dos 7,3 milhões que se juntaram aos demais e hoje formam 41 milhões de brasileiros que compram online, hoje a gente tem a opção cada vez mais de comprar um item de supermercado, de farmácia, pedir uma comida no restaurante pela internet. Se a experiência de ir à loja for uma experiência difícil, com atrito, qual vai ser a nossa decisão? Usar os canais digitais. Por isso que esse varejo sem atrito é um varejo que vai ter que avançar e assumir isso como algo definitivo. A manutenção da produção industrial e agrícola no Brasil resultou em vantagens produtivas diante de todo o cenário mundial, o que fez crescer o interesse externo nos produtos brasileiros, mostrando um superávit de 23 bilhões de dólares no primeiro semestre. Por consequência, alguns itens mais procurados tiveram os seus preços aumentados nas gôndolas do supermercado. A gente nota que, inclusive, vou falar uma experiência pessoal minha, uma marca de roupa esportiva que eu consumo, eles estão fazendo vendas através do WhatsApp. Apesar da loja estar fisicamente já aberta no shopping, com horário restrito, a venda pelo WhatsApp ainda continua. Eu tenho a sensação de que as marcas que optaram pelo cross-media, né? Ou seja, quando eles deixam disponíveis serviços, produtos e experiências nas diversas mídias como modo de negócio, como modelo de negócio, tende a ficar como uma das estratégias. Total razão. O WhatsApp e as redes sociais como um todo, mas vamos focar o WhatsApp, que é o teu exemplo, eu também vivi muito isso, se tornou a grande ferramenta de conexão entre o varejo físico e o consumidor com medo digitalizado. Né? Ele conectou, ele foi um laço que faltava. Né? A verdade é que aquela compra 100% digital, né? Onde você entra numa loja www.algumacoisa.com.br, ela não é necessariamente o tipo de experiência que todos os brasileiros querem, seja pela idade, seja por N motivos. Tá? Então, quando você pega vendedores a partir de uma loja física que ativam consumidores a partir do WhatsApp, que é a maneira com que a gente se relaciona com todos os nossos familiares, amigos e pessoas queridas, e fazem de uma maneira simples, rápida, com pouco atrito, um processo de ativar produtos que você quer, que eu quero, para comprar, aquilo faz todo sentido. Então, o WhatsApp fez com que lojas físicas fechadas ou com consumidores com receio de ir até elas se digitalizassem e se conectassem com esses consumidores que estão em casa. Então,
tem um lado da venda online puramente dita, que a gente já falou, e tem um lado daquela venda física que se aproximou desse consumidor digital através de exemplos como a gente citou aqui. Bom, a gente tem falado da mudança de hábito do consumidor, né? E, obviamente, com a mudança do hábito, e no momento de pandemia que a gente está atravessando, existe também uma questão que é a confiança do consumidor, né? Em relação à inadimplência, ao endividamento dessas famílias. Do seu ponto de vista, Eduardo, qual é a expectativa para que a gente volte a ter um pouco de respiro no comprar as nossas coisas e honrar os pagamentos? Eu acho que a gente tem que olhar isso por segmentos de consumidor e por segmentos também de varejo e no tempo. Eu vou explicar melhor o meu raciocínio. E, de novo, a gente tem que voltar naquela linha do tempo de 2020 da pandemia. Quando a pandemia veio, março, a confiança despencou, então as pessoas, de uma maneira geral, pararam de comprar, principalmente compras que geram dívida, bens de consumo duráveis e semiduráveis. Então, isso em março e abril caiu muito, a não ser a reposição de uma geladeira, de uma televisão, de um item que, de fato, para a pandemia seria importante, freezers, porque se imaginava que todo mundo ia perder o emprego, não haveria renda e, portanto, ninguém iria se endividar. Só que o que aconteceu, como eu já relatei, é que veio uma enxurrada de dinheiro não esperado. Foi o maior programa de distribuição de renda que o Brasil já viu, um número para todo mundo entender. Neste momento, nós estamos falando aqui no finalzinho de agosto, 41% das casas brasileiras estão recebendo R$ 881 líquidos por mês de auxílio emergencial. Ô Eduardo, mas não é R$ 600 o tal do Corona Voucher? Isso é por pessoa. E muitas vezes tem mais de uma pessoa recebendo em casa. Esse é o dado de uma pesquisa do IBGE chamado PNAD Covid. Então, a média de um domicílio hoje no Brasil que tem recebido isso é R$ 881 e 4 em cada 10 domicílios recebem. Sendo que no norte e no nordeste chega a 6 em cada 10 casas. E sendo que em alguma dessas casas existe o auxílio emergencial, que é federal, e existe ainda verbas municipais e estaduais. Então, a partir de abril, principalmente maio, houve a distribuição da renda e não tinha dívida. Então, o que aconteceu? As parcelas eventualmente em atrasos e as correntes foram pagas, houve uma neutralidade de uma eventual inadimplência, principalmente insolvência. Então, quando você olha as curvas de inadimplência e insolvência, elas não se modificaram, pelo contrário, elas hoje estão boas. E a partir de junho, a confiança volta a subir, porque, como eu coloquei, não houve um movimento de grandes demissões. Julho, voltam as contratações, as pessoas recebendo essa renda. Aí a gente precisa falar um pouquinho dos próximos meses, tá? Quer dizer, o auxílio emergencial, ele acabou, tá? Teoricamente. Com essa amplitude de 65 milhões de brasileiros recebendo R$ 600, acabou. O governo fala em estender, mas para menos gente e com menor valor, certo? O que eu acho correto, né? Você não pode parar isso de repente, nem em valor, nem para todo mundo, mas não dá para sustentar nem nessa quantidade, nem nessa amplitude por mais tempo, porque senão você quebra o Brasil. Então, isso vai mudar. Então, quem estava recebendo esse valor vai receber menos e muita gente que estava recebendo vai deixar de receber. É verdade que muita gente voltou a trabalhar, principalmente os informais, né? Então, o motorista de táxi, o motorista de Uber, uma manicure, pessoas que tinham parado de trabalhar e deixar de ter suas rendas voltaram a ter. Então, a gente vai ter que entender a partir de setembro a volta da economia real funcionando mais ou menos sem aditivos, ou com menores aditivos, e aí entender esse comportamento da inadimplência no primeiro momento e depois da eventual insolvência. Com essa manutenção parcial do auxílio emergencial e o emprego se comportando como parece, sem grandes sobressaltos, eu sou otimista. Eu acho que o segundo semestre nos parece ser positivo. A minha preocupação, nesse momento, começa a ser 2021, porque, querendo ou não,
a gente empurrou o problema para o ano que vem. Se o Brasil não fizer 3 coisas, ou pelo menos parte dessas 3 coisas, que é uma boa reforma administrativa, uma reforma tributária e uma agenda de privatizações, porque essas 3 coisas remetem à melhora do quadro fiscal. O quadro fiscal que vai garantir que a gente vai conseguir pagar essa conta desse ano. Se a gente não fizer ou as 3 coisas, ou uma parte importante dessas 3 coisas, a conta deste ano vai vir numa forma de ressaca. Ressaca, leia-se recessão. Recessão, leia-se demissões, diminuição da atividade econômica, e aí sim, essa questão da inadimplência, da insolvência, pode ter um quadro diferente a partir do ano que vem. Então, é engraçado porque as análises remetiam a um 2020 terrível, com uma melhora em 2021. E o que está aparecendo é que 2020 não será um ano tão ruim, pelo menos para muitos setores. Claro que para segmentos como eventos, turismo, é terra arrasada, pelos motivos que a gente já sabe, mas para muitos segmentos tem sido um ano praticamente espetacular. Mas há um ponto de preocupação, sim, para 2021 por conta desse quadro fiscal. A gente está fazendo um déficit fiscal recorde por conta dessa necessidade de socorro a muitas famílias brasileiras. Fica a reflexão, né? Uma hora a conta vai chegar. Exatamente. E vai ter que bater. Nós temos que criar condições de pagá-la. Né? E tem condições de fazer isso desde que a gente faça essa lição de casa. Perfeito. Eduardo, dentro da CISP, nós temos alguns segmentos do varejo que a gente atende diretamente com o nosso negócio, né? Que são alimentos, bebidas, produtos de higiene pessoal e cosmético, papel e papelaria, eletroeletrônicos, utilidades domésticas e produtos de limpeza. É correto, por exemplo, dentro da nossa análise, a gente classificar estes segmentos dentro do varejo essencial? Sim, sim. Mas existem diferenças entre eles por conta desse novo normal que a gente está vivendo. Eu vou dar alguns exemplos. Alimentos. O que aconteceu? A gente mudou completamente a nossa forma de viver. A gente parou de ir a restaurantes, estamos começando a voltar agora. As crianças pararam de se alimentar nas escolas. Então, há uma mudança completa da cadeia de valor de alimentos. Então, por isso que os supermercados crescem, porque a gente gasta mais na nossa famosa compra do mês ou compra da semana quinzenal. Então, o almoço vai mais coisa, o jantar vai mais coisa, porque quem tem família, as crianças almoçam e jantam em casa, os adultos ainda almoçam, é mais gente comendo em casa, menos gente comendo na escola e nos restaurantes. Esse é um exemplo. Mesma coisa para bebidas. O Brasil está batendo todos os recordes de consumo de vinho, mesmo com restaurantes fechados, mas, por exemplo, bebidas destiladas sofrem um pouco mais porque elas estão relacionadas saídas a bares, casas noturnas que estão fechadas, bares estão reabrindo agora. Mesma coisa vale dentro de vinhos para espumantes, né, que tem a ver com festas, comemorações que nesse momento não acontecem. Então é interessante como aqui a gente consegue relacionar a mudança do comportamento com a dinâmica do segmento. Tem um outro segmento que você mencionou, que é a parte de papelarias, que tem 2 ofensores grandes. Você tem as escolas paradas e os escritórios parados, que são os 2 grandes drivers que movem esse segmento. Então é um dos segmentos que mais sofrem. As casas, as residências não conseguem absorver uma demanda, por mais que a gente também tenha consumo dessa categoria nas residências, é diferente do consumo que se tem na escola e nos escritórios, né? Então, é interessante, assim, nunca houve tanta mudança dentro dos segmentos como em 2020 por conta de toda uma mudança sociocultural, econômica que a gente está vivendo. Eduardo, eu vou te fazer uma proposta, seguindo o que Marília Gabriela faz, o ping-pong. Vamos lá. Vamos fazer um ping-pong com os nossos segmentos, com os segmentos que a gente atua, com um brief só da sua perspectiva para os próximos meses, sobre utilidades domésticas.
É um segmento que parecia ser um problema, mas com as pessoas muito em casa, elas perceberam que a batedeira estava quebrada, vou comprar uma nova, que eu preciso de um espremedor de frutas. Quer dizer, resumindo, é um segmento que deve ir bem sim esse ano, porque o auxílio emergencial, como eu já coloquei, está deixando dinheiro disponível, as pessoas estão incrementando o seu arsenal de utilidades domésticas em casa. Deve ser um ano bom, já está sendo bom nos últimos meses e deve continuar bom até o final do ano. E a gente pode dizer que talvez o mesmo raciocínio se aplique a eletroeletrônicos ou não? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Nunca se trocou tanta geladeira, televisão, micro-ondas, fogão, etc. Perfeito. Eu não sou especialista do varejo, né, nem sou estudante do mercado, estudioso, desculpa, do mercado, mas produtos de limpeza eu acredito que também tende a crescer este ano. Também. O importante aqui é entender que muda um pouquinho do hábito, porque muita gente que nunca limpou uma casa começou a limpar, então houve uma primeira mudança das marcas que se comprava, né? Então, o Brasil ainda é um país que o produto de limpeza era usado muito não pelo usuário final, mas por um indireto, seja nas empresas, seja nas casas. Então, alguém limpa a minha casa, alguém limpa o meu escritório, e a pandemia trouxe como protagonista o dono do espaço, né? Isso trouxe uma dinâmica curiosa de, mas eu vou experimentar outro produto, enfim. Então, é uma categoria que passou por um momento de mudança, mas do ponto de vista de volume de consumo, é uma categoria que cresceu, deve continuar crescendo e deve ter um ano bom, sim. Perfeito. Higiene pessoal e cosmético? Sim, um ano muito bom, com diferenças e mudanças, né? Então, lembrando que as pessoas estão saindo pouco de casa, então isso também traz mudanças de comportamento, como, por exemplo, maquiagem. A maquiagem é uma categoria que toda a crise tinha a tese do batom, né? No caso das mulheres, dessa crise foi diferente, porque não é uma crise onde as pessoas saíam, né, e socializavam. Dentro da categoria higiene pessoal e cosméticos, aquilo que é mais ligado à beleza, à vaidade, no primeiro momento cai um pouco. Depois as pessoas descobriram que para fazer uma live, para participar também da socialização digital, seria importante esse cuidado. E as pessoas começaram depois a se cuidar também em casa. Então é uma categoria que nos primeiros meses tomou um susto, vem se recuperando, e é uma categoria que também teve comportamentos dentro de canais diferentes. É uma categoria, por exemplo, que no Brasil, ela é muito forte em venda direta. A venda direta cresce muito, porque ela tem um acesso mais seguro e mais fácil do que a loja física. O e-commerce cresce muito nessa categoria, né? Enfim, então, e aí a gente vai ter que entender os próximos meses dela. E ela também, entre canais, é uma categoria que está presente nas farmácias, por exemplo, e aí é uma categoria que nas farmácias tem sofrido um pouco mais, que as pessoas, quando vão à farmácia por conta da pandemia, não ficam passeando na farmácia, elas vão, compram o que elas precisam e querem ir embora. Então é uma categoria também, como eu falei, da limpeza, de muitas mudanças de comportamento de shopper, de comportamento de produtos. E eu mesmo, obviamente, antes da gente falar do ping-pong, você deu uma colherzinha para a gente de chá sobre alimentos e bebidas, que também se aplica por conta da mudança do comportamento do consumidor. Né? Pessoas aprenderam a cozinhar, então houve verdadeiros booms de crescimento de fermento, creme de leite, massa de bolo, atomatados, né? Quando você pega dados dos supermercados, são produtos que cresceram assim em estatísticas inacreditáveis, né? Quer dizer, as pessoas, de novo, fizeram as pazes com as suas casas, com as suas cozinhas, né? Isso provavelmente são comportamentos que muitos deles vão ficar. Quanta gente não aprendeu a cozinhar nessa pandemia? Seja por necessidade, seja porque eram dos hobbies seguros, né? Então, essa é uma das mudanças importantes. De novo, a alimentação, ela pode ser vista num plano maior, né? Então, restaurantes, food service, supermercados, ou num plano mais específico. No plano maior, ela se mantém estável e cresceu por conta da renda, que a gente já falou que teve um aumento, principalmente nos segmentos CD. No plano de segmento é que ela mudou muito, né? A gente teve restaurantes fechados por quase 4 meses, agora que estão reabrindo em quase todos os estados e cidades do Brasil, bares, a mesma coisa.
eventos, festas e etc., né? Principalmente. A alimentação e bebidas passou por esse processo de aonde eles estão sendo consumidos mudou, mas a quantidade, por conta da renda que a gente já falou, cresceu. Em 2019, fechou o ano com um crescimento de 6,4% no varejo, o que representou um faturamento de quase 379 bilhões de reais. Em 2020, para esse ano, o contexto de pandemia fez essa tendência positiva diminuir, obviamente, mas a estimativa de fechamento do ano é de aumento de 1% em relação ao ano anterior, de acordo com a 43ª edição do ranking da Associação Brasileira de Supermercados, a ABRAS. Obrigado pela sua participação, foi um prazer te receber aqui hoje. Quer deixar algum contato, quer deixar alguma última mensagem positiva para quem está escutando a gente nesse momento de pandemia? Não, obrigado vocês pelo convite. Eu costumo dizer que conhecimento é algo para a gente compartilhar. Queria convidar a todos a me acompanharem nas redes sociais. Eu tenho feito um trabalho de divulgação de conhecimento gratuito, meu canal no YouTube, em todas as outras redes, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook. Eu acho que a gente, tendo esse tipo de conversa, compartilhando informação, a gente consegue trazer um pouco de direção para as pessoas. É um ano que isso é importante, né, Bruno? Porque acho que as pessoas nunca se sentiram tão perdidas e confusas, com tanta mudança e tanta complexidade. Então, acho que conversas como essa ajudam as pessoas a se organizarem, a enxergarem. Eu espero que a gente tenha, com o nosso papo, trazido isso para quem nos escutou. Sem dúvida nenhuma, a gente precisa se revisitar com muita rapidez agora, nesse momento. É isso, Eduardo. Muito obrigado. A você que acompanha aqui o Papo Mais, pode curtir também o nosso perfil nas redes sociais, enviar também comentários e sugestões para o e-mail relacionamento@cisp.com.br. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Você ouviu Papo Mais, podcast da CISP.